Você acha que a publicidade influencia a prática do consumismo? Com certeza influencia, porque a propaganda é uma maneira de animar o mercado, né? Muita gente só compra por causa da propaganda, não porque gosta do produto. Aí a propaganda é tão bem feita que o consumidor acaba comprando. Você acha que a publicidade atrai os consumidores? Sim, acho que sim. Porque quando você faz a publicidade, ali dá valor ao produto, à mercadoria, e aquilo ali tanto desenvolve para o lado do vendedor como do cliente. Porque se um produto não é bem divulgado, ele não dá valor. Eu mesmo, for comprar um produto que não for bem divulgado, eu não vou atrás. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí as participações no nosso quadro Fala Cidadão, como é importante a sua interação, não é? Olha, hoje estamos falando sobre publicidade, mercado publicitário e suas influências, não é? Segundo dados divulgados pelo Ibope, o Ibope Monitor, em 2011, 12,6% de desembolsos dos anunciantes foram investidos em ações de mídia. Com o aumento do poder de compra do consumidor e a mudança no perfil desse comprador, desenvolveram-se novas estratégias na propaganda brasileira para alcançar um novo público-alvo, a classe média, que tem crescido bastante. É a classe C, inclusive, também. Em 2005, 51% da população era composta de pessoas das classes D e E, enquanto 34,7% pertenciam à classe C e 15% às classes A e B. Em 2011, a classe média, chamada classe C, tornou-se a maioria, com 54% de toda a população. Esse público, que passou a ter um poder de compra bem maior por conta do real, criado em 94, no governo Itamar Franco, veio num processo bastante forte, né? Esse segmento da população é o que cede mais aos apelos da propaganda e o que realmente mais consome. Afinal de contas, vem uma questão: qual é o papel do publicitário na sociedade? Como deve atuar o profissional de publicidade e propaganda? Hoje contamos com a presença aqui no estúdio do Edson Martins, ele que é diretor da agência Martipet. Além dele, também contamos com a presença do Anselmo Albuquerque, ele que é professor do curso de publicidade da faculdade IBGM e também diretor da agência Massapê. Afinal de contas, qual realmente o papel do publicitário? Inclusive, chega aqui uma pergunta do Manuel de Olinda, que deve estar ligando seu televisor nesse momento, né, que ligou o televisor e mandou sua mensagem, sua pergunta. Qual a diferença entre propaganda e publicidade? Emendando com essa reflexão que a gente já iniciou esse debate, Edson. Então, a gente falou um pouco disso no começo, você deu uma definição bem boa, acadêmica, e assim, na verdade as coisas se misturam um pouco, mas vamos assim, se a gente fosse pegar o sentido, digamos, ideológico, propaganda vem de propagar, então você propaga uma ideia, um conceito, um pensamento. E publicidade é você tornar público, é dar ciência. Na evolução da propaganda, o advertising, que os americanos chamam, né, é mais para publicidade mesmo. Então vamos fazer uma analogia, como se eu vendesse uma coisa, cultura ou turismo, praias bonitas, Pernambuco, curta o seu país que ele é lindo. Curta Pernambuco, que as águas são lindas, maravilhosas. Isso é propaganda. Se eu colocar um hotel no meio da história, vira publicidade. Acho que essa é a melhor comparação. Uma outra também que tem, que é assim, o governo faz uma campanha para prevenção de AIDS e o uso da camisinha. Isso é propaganda. Se eu colocar uma camisinha assinando, isso é publicidade. Acho que esse dá mais ou menos uma noção clara do que é ideológico e o que é mercadológico. Muito bem. E temos perguntas das pessoas nas ruas. Vamos conferir. Quanto se investe no mercado publicitário por ano? Investimentos, né? A gente está em um momento importante. Eu vi aqui o Edson Martins falando que é apaixonado por essa terra, por Pernambuco, né? Mas, por exemplo, há muitos investimentos que vão ser feitos aqui no estado e, consequentemente, eu acho que as agências publicitárias vão se movimentar bastante nesse período, nesse processo de grande mudança aqui para o estado de Pernambuco e o Nordeste como um todo. Mas, falando um pouquinho sobre investimentos, o senhor está otimista com esse novo processo em que vive o estado, não?
Peço desculpa por causa da garganta, mas veja, eu estou muito otimista porque, na verdade, a propaganda é um reflexo do que tem de investimento em todas as áreas. E, como disse numa matéria inicial o nosso presidente do Sindicato das Agências, o mercado tem evoluído, tem conquistado contas regionais até, porque Pernambuco tem uma qualidade criativa muito grande de propaganda em geral, e esse investimento, então, tem se traduzido, na realidade, em contratação de mais mão de obra. Nós não temos números ainda, e como eu disse, é uma cadeia muito extensa, a cadeia produtiva da comunicação. Nós estamos até tentando fazer um levantamento econômico para poder dimensionar esse mercado. Mas eu estou super otimista, porque, na verdade, se todos esses anos as verbas têm, como disse também a Selmo, as mídias têm crescido, como, por exemplo, as mídias online, mas não significa que as outras não tenham acompanhado esse crescimento, né, Selmo? Eu acho que o mercado como todo tem crescido. E no mercado pernambucano, a gente não tem um valor absoluto do investimento feito, mas nos mercados maiores, como São Paulo, saiu essa semana um estudo do Meio Mensagem, mostrando que a agência que mais faturou em mídia esse ano foi a Young Rubicon, que pertence a Roberto Justo, foi 5 bilhões e meio. Nossa. Há 3 anos eram 2 bilhões e meio. Então, assim, você vê que está crescendo na casa do bilhão. 5 bilhões e meio esse ano. Mais que dobrou de tamanho a agência de tamanho. Então, assim, isso mostra o quanto o mercado está evoluindo, o quanto está se investindo em publicidade. Em Pernambuco, você vê que as agências estão felizes, as agências estão fazendo um trabalho melhor. Clientes que antigamente não podiam anunciar, hoje já estão podendo anunciar na TV, na rádio, fazer propaganda diferenciada, coisa que era um privilégio apenas das grandes marcas regionais ou locais. Hoje em dia você vê pequenos clientes já querendo fazer o seu investimento publicitário porque acreditam em publicidade. Isso é muito importante. Inclusive, só uma consideração importante, porque a Anselmo é inclusive um dos membros do clube de planejamento daqui, e eu acho interessante, é como você nota que os clientes pequenos, eles começam a ver aquele volume de investimento dele e ele percebe que ele precisa profissionalizar isso. Daí ele começa a achar que aquilo que ele gastava, porque era amiguinho dele que fazia esse cartaz ou aquela revista, ele precisa profissionalizar, precisa colocar de acordo com estratégia mais definida, valores para ser programados durante o ano, compras programadas junto a veículos de comunicação. Então, assim, isso é uma coisa já de uma profissionalização no marketing que tem crescido muito na área de planejamento e, melhor ainda, só para completar, um repatriamento, né? Então, assim, repatriamento que você consegue trazer gente nova que saiu daqui para ir para São Paulo, depois você é um exemplo, voltando para trabalhar em Pernambuco, graças a essa expressão boa das agências de propaganda. Agora vamos entrar em alguns pontos polêmicos aqui com relação à publicidade. Já começaram a rir aqui, inclusive, porque sabem que tem alguns pontos, inclusive, né? Em primeiro lugar, a publicidade hoje poderia ser considerada uma instituição cultural ou não? Sim. Sim. Sem dúvida, porque, de novo, aí entra aquela parte da propaganda, justamente. Então, quando as pessoas falam, mas por que é confuso que se junta? Porque não dá para dissociar uma coisa em outra. Quando eu vendo propaganda, eu vendo valor, como aquela pessoa que deu uma entrevista na rua falou. E quando eu vendo valores, eu vendo intimidade com as pessoas e traduzir o que elas pensam, o que elas gostam. Nós somos assim, nós tentamos... nós damos valor às tendências, então, as cores que estão na moda, que você falou, tudo isso, né? Então, assim, quer dizer, eu tenho uma influência cultural no sentido maior e mais amplo da palavra, entendeu? Então, é claro que nós vendemos cultura também, claro que nós vendemos valores da nossa terra, da nossa região, ou do mundo. São valores, assim, que a gente tem, de novo, tem que ser ético. Eu tenho que vender bondade, bom caratismo, sentir bem, ser um bom jovem, ter uma atitude bacana, na roupa que se veste, no refrigerante que se toma, não significa uma coisa ruim, entendeu? Tem que ser uma coisa boa. Agora isso, entra, pois não. Só complementando, fora isso ainda tem as questões da publicidade do dia a dia. Quem nunca chegou numa mesa de um bar, num restaurante, você viu aquela publicidade e gera uma conversa. Inclusive aquela participação, né, que a gente viu no quadro Fala Cidadão, a pessoa falou o seguinte, eu não compro um produto se não for conhecido, se não for bem propagado, se não for trabalhado uma campanha publicitária ali em cima daquele produto, porque parece que não passa confiança. Há muitas pessoas que têm esse conceito. E como fica, por exemplo, digamos que temos 10 produtos, 10 shampoos, né? Todos são de uma marca diferente. Se aquele não conseguir fazer, se uma marca ali não conseguir se destacar mais com campanhas e tudo, pode ser... A Gisele Bündchen vende demais.
Isso. Exato. Então, essa é a verdade. Então, esse momento é um momento, inclusive, de reflexão para as empresas que trabalham com aquele produto, né? E trabalhar campanhas aí. Existe, porque também existe o seguinte, são duas questões que é primordiais que a gente trabalha numa marca. Existem os atributos técnicos específicos, características de produto, por exemplo, esse shampoo tem uma característica que deixa o cabelo mais brilhoso, que deixa ele mais sedoso, esse é para o preto, esse é para o ruivo, do atributo que que é intangível, que é aquele atributo da beleza da mulher. Ah, eu prefiro a Gisele Bündchen, então vou comprar o da Gisele. Não, eu prefiro o da Juliana Paz, da morena brasileira típica, eu vou comprar o de Juliana Paz. Existem também outras características que não estão ligadas exatamente no produto, que a propaganda tenta trazer. Hoje em dia, a gente não faz propaganda para dizer que o produto A, B ou C tem mais isso, menos isso. Diz que aquele ali tem uma atitude por trás. Agora, vamos entrar num momento polêmico, né? Falou-se aqui questão de mulher, né? Por exemplo, há alguns produtos que, por exemplo, carro, há uma cultura muito machista, né, com relação a isso, ainda esse conceito. Eu acho que é uma reflexão interessante, apesar de ser polêmica, né? Mas se usa, por exemplo, a figura da mulher em praticamente tudo, né? Como é que vocês veem isso? Eu não sei se eu sou assim. Não praticamente tudo, mas Pessoal, alguns produtos que até estão desassociados com a referência. Eu, inclusive, li em algum momento do programa que falava assim, numa sociedade machista e preconceituosa, né? Assim, eu não sei se eu sou otimista demais, mas é que eu sei, ou se eu olho mais para o ideal do que para o idealizado. Então, eu acho que assim, eu não vejo tanto assim. Eu acho que as coisas têm uma evolução natural. Eu acho que hoje tem muito comercial que você vê que as mulheres se divertem porque ela dá a volta por cima no comercial. Eu acho que tem comercial de carro que a mulher é colocada como um desejo, assim como o homem também. Quando nós criamos uma campanha na agência, várias vezes eu já criei campanhas lá, onde a gente criava assim, em determinado personagem, mas ia falar assim, pronto, e agora a versão revide da mulher como é que era e fazia um dueto de comerciais. Tal. Então, assim, de novo tem a ver com maneira de pensar, mas acho que tem uma evolução e ninguém é doido de hoje, com esse poder nas mídias sociais, fazer um comercial, qualquer coisa que polemize e coloque negrina imagem de quem quer que seja. Uma imagem positiva que foi criada pode virar uma imagem negativa lá na frente. Hoje, instantaneamente. Com redes sociais, inclusive, né? Que a gente volta para a questão cultural, né? A gente tem uma cultura que, assim, a mulher como vendedora da propaganda sempre funcionou. Na década de 70, se fazia propaganda de cigarro, que hoje é proibida, mas usava o cigarro como drive de charme. Você vai fumar para conquistar uma mulher. Então a mulher sempre esteve como pivô aí da publicidade. Da cerveja se usou muito mais mulher de forma exagerada. Hoje em dia tem marcas que usam só humor. Ela prefere usar o recurso do humor como o drive da sua campanha. Muito bem, professor Anselmo e Edson, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Não saia daí e aproveita o intervalo para participar conosco. Você sabe para que serve a publicidade? A publicidade serve para divulgar os produtos, a marca, preço do fornecedor, do cliente, do pequeno empreendedor,